Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos de novo a mais um podcast do Barrete. E como podem ver desse lado, mais um podcast especial, é verdade. Temos connosco um dos nossos colaboradores, outra base do Barrete, nada mais, nada menos do que Luís Ferreira. Luís, tens um fundo altamente. Como é que estás? Muito bom, muito bom. Up. Estou muito bem. Vamos lá ver se o fundo vai corresponder a uma das minhas escolhas. Não é garantido. Ora, aí está. Agora é que falaste tudo. Escolhas essas que serão a repetir, digamos, o espetáculo da última vez, ou da penúltima vez, antepenúltima, portanto tive que fazer contas, mas isso não é o meu forte, é por isso que vim para aqui. Fizemos um top 5 dos anos 80 e desta vez vamos fazer um top 5 dos anos 70. Como já repararam, o Luís é um nosso ajudante a dar-nos aqui mais sugestões, mas obviamente temos a malta do costume, também muito bem acompanhadas, principalmente aqui o Tiago, com uma figura de respeito dos anos 70, precisamente. É Tiago, verdade, e vamos Bernardo, lá ver se vai estar no meu top ou não. Vamos lá ver. Acho que vai ser um bocadinho de mistério até ao fim. É verdade. Assim, mais mistério é ali a foto do Bernardo, um bocado mais assustadora, mas... isto para os meus lados está terrorífico, mas eu deixei o terror mais para o final. E não deixa de ser interessante uma coisa, que é Então. o Luís esteve connosco no podcast do Easy Rider, mesmo a fechar a década de 60, um bocadinho Isto a é dar o sequela, mote não é? para o que vem É a hoje. sequela né? do Luís. Por acaso não exatamente. bem agora, não tive. Uma espécie de de provocação. Mas com provocações e das boas, vamos nós iniciar aqui as nossas escolhas, as nossas 5 escolhas, que depois, ali mais para o fim, terão as menções honrosas, portanto vamos contar como 6, porque gostamos de vocês e queremos que vocês vejam o bom cinema. E como é óbvio, Senhor Luís Ferreira, mestre do gaming do Barrete, diz-nos qual é a tua primeira escolha dos anos 70, que é uma década riquíssima, com certeza não deve ter sido até fácil se calhar para ti escolher, mas manda daí já a Não, primeira. olha, não foi nada fácil e aqui tive que jogar um pouco com os filmes que mais me marcaram, com os filmes que marcaram o público em geral e também um ou outro tentar aqui destacar um filme que eu acho que merece ser mais falado. Então, começando pela minha primeira escolha, portanto, desde já digo que portanto, as escolhas não estão necessariamente por ordem de que eu gostei mais, portanto, é assim uma ordem um bocado aleatória. O primeiro filme que eu vou destacar é o filme chamado F for Fake, realizado por Orson Welles e lançado em 1973. Quis destacar aqui este filme, o F for Fake, ou em português F de Fraude, porque é, de facto, um dos documentários mais criativos que eu já vi. Este filme, portanto, o realizador já não é um nome que deve ser familiar para muita gente, embora este seja um dos filmes, se calhar, a que nós não associamos imediatamente. Ele situa-se numa zona muito interessante, ali entre o documentário e a ficção, e ali temos o próprio Orson Welles que aparece no filme. Ele vai comentando vários tópicos, como a fraude, portanto, a magia e o que é que eu achei muito interessante neste filme é a maneira como as filmagens portanto, as cenas em que aparece o Orson Welles vão sendo interligadas com outras narrativas, portanto, tem cerca de 6 narrativas, assim, um bocadinho isoladas, que se vão interligando. E o que é que temos nestas narrativas? Portanto, estas narrativas são com base em imagens documentais de outras fontes, portanto, não foram fruto de gravações, e temos uma história de um dos maiores falsificadores da arte do século XX, que falsificava pinturas do Picasso e vendia a museus que não conseguiam detectar que era uma falsificação. Temos um escritor que escreveu uma falsa biografia do Howard Hughes. Temos também algumas cenas da própria vida do Howard Hughes, e então acho que aqui o golpe de gênio do Wells é conseguir interligar estas narrativas todas com uma montagem que é sem dúvida das melhores que eu já vi, não só em documentários, mas eu diria mesmo em todos os filmes que já vi. Às vezes parece até que
que as narrativas, que as diferentes narrativas são um filme só, da maneira como são montadas, como são editadas, e algo que me chama muita atenção foi ver a forma como este filme teve muita influência naquilo que são hoje os videoensaios, que são muito populares hoje em dia, e, portanto, é engraçado ver que há 50 ou algo do género, 50 anos, o Orson Welles já estava a fazer algo que seria feito muitos anos depois. Portanto, é um filme um pouco difícil de ser explicado, porque é muito visual, mas acho que é por isso mesmo que devem assistir. Ainda mais se tiverem interesse na área da montagem, é um filme completamente obrigatório. Bem, entramos aqui a valer, não é, malta? Isto. Sim, o Não sei o que Welles vocês sempre acham, teve, realmente. sempre teve na vanguarda do Sim, cinema. Já na década de 40 o foi, e na década de 70 continuar em forma é um marco de que é de facto um cineasta que deve ser recordado, e o Luís fez-lo muito bem. Eu por acaso não tenho o Orson Welles na minha lista, portanto está aqui um ótimo complemento já a abrir. Sim, sem dúvida. Acho que também aqui também parte da piada deste tipo de podcast é mesmo nós também reavivarmos a memória de muita gente, não é? E até mesmo a de nós, os quatro, não é? Ouvirmos as escolhas uns dos outros e também a partir daí pensarmos, ei pá, já não vejo este filme há tanto tempo, vamos lá, está na hora de rever ou então de o ver pela primeira vez. Isso também é que é importante. E com uma entrada destas de peso, meus amigos, Bernardo ou Tiago, escolham entre vocês, porque eu não me meto com o Luís, e eu vou-me deixar mais um bocadinho lá para a frente, e portanto... Eu também não me meto com o padrinho, Não, portanto opá, vou deixar o Tiago se ir calhar, em frente. exato. Eu acho que há ali umas parecenças familiares entre os dois, pá, portanto vai ser o Tiago. Acho que vai ser o Tiago agora. Não me vou meter entre irmãos, não é? Tiago, Vamos manter então aqui como é que tu nas entras análises aqui Ferreira certificado. nestes anos 70? Exatamente. Certificado Ferreira. Não, quem esteve Tiago. atento à atividade do Barreto recente sabe que não podia deixar portanto, de enaltecer golpe. e de recomendar este filme. O filme que eu recomendo em primeira instância é o The Sting, de 1973, A Golpada, em português, realizado pelo George Roy Hill e cujo argumento é do David Ward. E o que dizer sobre este The Sting, é verdade. Dando aqui uma pequena pitada sobre o plot, portanto, após o assassinato de um amigo em comum, o aspirante a vigarista Johnny Hooker junta-se ao velho Henry Gondorff para se vingar de Doyle Lonega, o cruel chefe responsável pelo crime. Os dois implementam um plano elaborado para que Lonega não descubra que está a ser amplamente enganado, e daí a golpada aqui em questão. O grande golpe começa a desenrolar-se, mas as coisas não saem claramente como planeado, e esta dupla faz umas improvisações de última hora. E o que é que há a frisar, acima de tudo, aqui neste filme? É a dupla de Robert Redford com Paul Newman, que fazem aqui uma dupla de encher o olho completamente. Aqui temos, como o próprio argumento indica, uma história de crime e de thriller e de suspense também, mas acima de tudo temos uma história de uma comédia muito bem arquitetada, tal como todo o seu argumento. E aqui esta dupla destes dois atores brilhantes é inesquecível, acho eu, o seu desempenho no grande ecrã, e eu penso que é uma recomendação fortíssima. Também dizer que portanto, foi indicado para. Portanto, ganhou teve 7 nomeações. Não, ganhou 7 Oscars, desculpem. Estava aqui na dúvida, mas sim, ganhou 7 Oscars, incluindo o melhor filme, melhor realizador, o Redford como melhor ator e o melhor argumento original. O que por si só acho que demonstra o quão completo este filme é, pela sua variância de géneros, mas também como estruturalmente falando, penso que é uma história que do início ao fim nos consegue empurrar para dentro da narrativa com bastante
brilhantismo e, sem ser muito monótono, consegue ser bastante pertinente na sua mensagem. Não estou com isto a dizer que a mensagem é que devemos ser todos uns vigaristas e aplicar golpes uns aos outros, mas que conseguimos desfrutar da beleza, da criatividade aí, que está aí. E este filme é, objetivamente, acho um começo de um leque de recomendações pertinente, a meu ver. É um filme que, portanto, não sejam criminosos, mas nós fazemos com que o mundo do crime seja bastante interessante. E também, olha, digo uma coisa, eu já vi esse filme há 3, 4 anos e, como tu frisaste muito bem, só o simples facto de ter o Robert Redford e o Paul Newman a contracenarem os dois, pá, para mim isso já é um ganho. Portanto, só quando tu vês a capa do filme e vês aqueles dois nomes, pá, brutal. Penso eu que realmente só isso é um passaporte ou é um certificado de qualidade, sem dúvida. E mesmo o Paul Newman, mais o Robert Redford também, mas mais até o Paul Newman já estava numa fase da carreira um bocadinho mais avançada, o que por si só acho que também é um acrescento, porque a experiência aqui também fala, não é? Também fala mais alto e sem dúvida que é uma excelente escolha, Tiago. Acho que realmente os anos Foi um 70 golpe sem feliz, né? foi. Por aqui. Acho que merece muito estar aqui no leque dos 20 e poucos filmes que nós vamos escolher, sem dúvida. E tu, Bernardo? 24. Exato, mais precisamente, fazendo as contas. Ninguém fazer batota, né? 24. O Diogo já tinha dito que não era bom em contas, por isso Não, este aqui... não vale a pena bater no ceguinho. Não é muito difícil. Não, este aqui, esta aqui era fácil. Agora, é aquela questão, é o top 5, mas depois, quer dizer, há aquela honorable mention, quer dizer, é um bocado aquele tricky. Pronto, é só por aí, mas sim, 24. É aquela menção, pronto, aquele filme que também devia de estar, só que não teve espaço. Acontece. Didn't make the cut, but... Mas o próximo que vou falar, o primeiro da minha lista, entrou bem, na minha opinião, é um filme norte-americano ou britânico, agora estou em dúvida, mas uma coisa que tenho certeza é que é um drama de ficção científica e chama-se Silent Running. É de 1972. A minha lista está por ordem de anos, portanto vamos no começo da década de 70 até ao final. É realizado por Douglas Trumbull e conta a história de um futuro muito longínquo em que a Terra é, portanto, uniforme. Não há flora na Terra. E então 4 astronautas estão numa nave muito grande a navegar no espaço e eles possuem as últimas florestas. Só que uma ordem indica que essas florestas sejam destruídas. Ordem que o nosso protagonista, o Bruce Dern, não acarreta, porque está munido de uma imensa vontade de salvar o planeta através desta, ou o que resta da flora de um planeta esquecido, por assim dizer. E esse astronauta está com 3 colegas, que faz coisas um pouco feias a esses colegas. Isto é tudo no primeiro ato do filme, portanto não há aqui spoilers. E depois embarca numa viagem solitária com uma mensagem de ecologia muito forte. No entanto, não é um filme palestrante, é um filme que entretém, porque é um filme que em 72, portanto, precede Star Wars, e em termos visuais e em termos cómicos é bastante apelativo, porque temos pequenos robozinhos também, antes de o R2-D2 e o C-3PO, temos estes pequenos robozinhos que interagem uns com os outros e com o protagonista e dão-lhe um charme muito particular. E em termos de efeitos especiais, portanto, Star Wars sem este filme não seria possível. Aliás, este filme é uma resposta ao 2001 Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, porque o realizador deste filme, o Douglas Trumbull,
participou no making-of dos efeitos especiais do 2001, Uma Odisseia no Espaço, e criticou severamente o facto desse filme, apesar de ser bom, faltar-lhe humanidade, faltar-lhe sentimentalismo a esse filme. E precisamente o que ele faz com o Silent Running é colocar as personagens num contexto distópico de ficção científica e acrescentar-lhe essa dose de humanidade e de sentimentalismo que tão em falta está no 2001, Uma Odisseia no Espaço. Isto na interpretação do realizador. E se era essa a sua missão, conseguiu em pleno. O filme não é um típico tearjerker, mas é um filme que apela bastante ao coração, tem uma mensagem bastante humanista e ecológica, e acho que merece mais destaque, que é um dos pontos fortes, acho eu, na minha lista, é dar-vos sugestões que podem estar mais mascaradas ou mais ocultas do cinema mainstream, mas que são pérolas que eu não quero que sejam esquecidas. E este Silent Running, portanto, um filme que está entre o 2001 e o Star Wars, fica aqui um bocadinho perdido, e eu quero trazê-lo de volta à ribalta e gerar uma conversa em torno dele. Portanto, Silent Running, acho que é um drama que não querem perder, sem dúvida. Acho que já sei então onde é que a Pixar foi buscar ideia para o Wall-E. Portanto, nota aí algumas semelhanças. Um pouco. Não sei se pouco. foi mesmo uma inspiração ou não. Eu por acaso ainda não vi esse Silent Running, mas fiquei com curiosidade. Não viste Acho ou que preferes sim. manter-te em silêncio? Ok, pronto. Já Sabes que acho eu que sou vou ter aquele expulsar gajo o que faz Tiago. aqui os trocadilhos sem piada. Pois. O rumor foi lançado. Mas muito bem. E é a tua vez, não é? É verdade. Não Eu podes vou dar passar, como vou o dar teu a minha apelido diz. primeira sugestão. É verdade, Tiago. Vou dar a minha primeira sugestão. E, como é óbvio, evitando aqui qualquer tipo de repetições, mas este aqui espero que não haja aqui nenhuma repetição, porque é nada mais, nada menos de um filme para mim. Na altura, quando vi a coisa de um ano e tal, pensei nisto. Isto é obrigatório para qualquer pessoa que goste de cinema, assim, um drama, thriller ou uma coisa mais tensa. E este filme é tenso até mais, isto é demasiado brutal. E falo nada mais, nada menos de que Straw Dogs, Cães de Palha, trazido para português, que é realizado pelo Sam Peckinpah e nada mais, nada menos do que o grande Dustin Hoffman, grande ator, não é? Não é muito grande em tamanho, mas realmente os homens não se medem aos palmos, e tem aqui um papel simplesmente brutal. O Dustin Hoffman contracena em personagem principal com a Susan George. Estes dois fazem um casal. O Dustin Hoffman é, digamos, um professor de matemática, e a Susan George, basicamente, penso que era sua aluna, ou chegou a ser sua aluna na faculdade, mas isso eu não tenho a certeza, não vos quero enganar. Mas basicamente eles formam um casal que vão viver para a aldeia onde a personagem da Susan, portanto, o seu nome é Amy, onde ela é original, e nessa, digamos, vila, um intelectual como a personagem da Dustin Hoffman, o David Sumner, é visto como uma pessoa um bocadinho assim totó. Portanto, aqui o David, a personagem do Dustin Hoffman, é alguém muito pacato, no sentido de é muito calmo, não liga às provocações dos aldeões que já conheciam a Amy há muito tempo, e a Amy, por ser uma mulher um bocado vistosa, tentou também assediá-la muitas vezes. E portanto aqui o nosso professor de matemática realmente controla-se bastante. Mas o que é que acontece? A certa altura o filme evolui para um caos, digamos assim, quando realmente esses aldeões ou essas pessoas um bocado mais rebeldes tentam violar a Amy. E depois, a partir daí, o filme a nível de violência, portanto, tem uma escala, o filme escala de uma forma abrupta a nível de violência, chegando mesmo ao ponto de assistirmos a uma espécie de transformação, estados de loucura até, digo mesmo, de desespero, por parte do David. E o papel do Dustin Hoffman e a intensidade que ele consegue impor ao personagem, e mesmo a própria realização do Sam Peckinpah a captar todos os momentos-chave, os pormenores,
tudo o que se passa ali, o nível de tensão é tão alto que realmente uma pessoa fica com o coração nas mãos e quando pensas que algo tão mau não pode acontecer, aquilo vai acontecer. Vai acontecer. O filme nesse aspecto também é bastante cru. Não é necessário por vezes assim grandes efeitos ou eventos assim mais megalómanos para estarmos ou percebermos que um tema bem real ou algo tão próximo de nós ou algo que pode ser muito próximo de nós pode realmente ser muito trágico e muito dramático. E portanto, juntando estes ingredientes todos, uma narrativa brutal e duas performances, mas mais até do Dustin Hoffman, também irrepreensível, penso que é uma entrada na década, entrada 71, portanto já um passinho à frente, mas penso que é um dos filmes obrigatórios destes anos 70 e com muito pouco fez ou levou-se a um grande resultado, digamos assim. Portanto, esta é a minha primeira escolha, mais dentro do thriller, e vejam mesmo, é brutal. Espero que tenham algum estômago, algum controle mental, mas é mesmo necessário. Lois, back to you, my friend. Muito bem, pronto. Vamos passar então aqui à segunda escolha. Portanto, tu apresentaste aí um filme de 1971. Eu já vou aqui mais para meio da década. E o filme é nada mais, nada menos que One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ou em português, Voando sobre um Ninho de Cocos. Eu acho que o Diogo nunca ouviu falar, pá. Eu também acho que não. Tanto Acho que voou para outro ninho também. o A filme memória dele. é realizado pelo Milos Forman e Só eu acho faltava que dizer o Jack Nicholson no elenco. Pá, isso é que era pá, bom, pá. se calhar na Isso sequela, é que talvez, era, pá. talvez. Mas pronto, este filme é um daqueles que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ainda assim, portanto, eu vou fazer aqui algum contexto para quem ainda não viu. Portanto, o filme passa-se numa clínica psiquiátrica, acho que será algo desse género, e o filme começa com a chegada de um paciente, que é o R.P. McMurphy, que é realizado por Jack Nicholson. E então a chegada do McMurphy vem desencadear grandes mudanças, tanto nos restantes pacientes como na grande antagonista da história, que é a enfermeira Ratched, com uma interpretação também soberba da Lois Fletcher. Este protagonista, o McMurphy, é uma personagem um pouco difícil de ler, portanto, sabemos que ele chega à clínica. Portanto, ele está a ser julgado por algum tipo por um crime e ele diz que portanto, tem problemas de sanidade, então é internado, mas o que se nota é que a sua personalidade é tão vincada, tão caótica, que rapidamente nós vemos portanto, o que é que a passagem dele pela clínica provoca. Portanto, ele faz com que os outros pacientes comecem a comportar-se de maneira diferente, portanto, a quebrar completamente a sua rotina, eventualmente a revoltarem-se contra Ratched. O que me chamou mais a atenção no filme foi precisamente a metáfora do caos contra a ordem, portanto, que é precisamente onde eu acho que reside uma das principais qualidades do filme. Portanto, até à chegada do McMurphy, a clínica tinha uma rotina muito controlada, as vidas dos pacientes eram extremamente monótonas, porque temos aqui a enfermeira Ratched, que será o símbolo da ordem neste filme. Portanto, até tem situações, portanto, engraçadas, fruto da realização do Milos Forman, em que temos cenas com o McMurphy, em que temos uma banda sonora muito não desengonçada, mas muito mexida, e quando temos as cenas com a enfermeira, portanto, temos aqui uma sequência de sons muito pausados, com muita ordem. Portanto, acho que é uma camada extra que ajuda um pouco a montar esta metáfora. À parte disso, à parte das mensagens que o filme tenta transmitir, e que eu acho que são muito boas, o Voando sobre um Ninho de Cucos tem também a vantagem de que funciona bem como uma excelente forma de entretenimento, a um nível mais básico. Portanto, é baseado num excelente guião, que eu acho que consegue dosear muito bem a carga dramática e uma carga mais de comédia.
e depois passando pelas duas interpretações principais, que é a do Jack Nicholson e a da Louise Fletcher, mas também tem um conjunto de personagens secundários que são espetaculares. Portanto, temos vários atores que na altura nem eram muito conhecidos, que passaram, pronto, a ganhar alguma notoriedade, como o Danny DeVito, mas aqui eu estava a referir-me sobretudo ao Christopher Lloyd, que julgo que este até foi o seu primeiro papel como ator. Portanto, para concluir, eu diria que esta capacidade para criar uma personagem mentalmente desequilibrada foi mesmo a razão pela qual o Jack Nicholson ficou muito... Portanto, ficou marcado, não é? Ficou marcado por fazer este tipo de personagens e eu acredito que possa... Talvez por se rever também um bocadinho. Pois, não sei, não vou comentar quanto a isso, mas eu acredito que possa ter sido nesta personagem que o Kubrick tenha visto o potencial para o Jack Nicholson vir a fazer o papel do Jack Torrance no The Shining, porque acho que se nota aqui algumas semelhanças, e até porque também temos outros atores que também participam nos dois filmes. O Kubrick a ver o Ninho de Cocos deve ter ido buscar um machado e isto ficava bem aqui. Eu acho que sim. Muito bem. Throw the ball, Chief. Throw the ball like this. Chief, o grande Chief, literalmente. Grande escolha. Um dos meus filmes favoritos de sempre. 1975, não é? 75. Pois. L e a meio. Exatamente. Década. Também um ano com muitos grandes álbuns de música, mas isso não é para aqui chamado agora. Curiosamente, e desculpa te interromper, eu Sim. por acaso acho que tenho para aqui uns 3 filmes de 1975. Isso é interessante. 2 ou 3. Acho que foi assim Fizeste ano. um top do ano. Dava quase para fazer o top do ano. O Luís foi repetidos. Foi mais ambicioso até. O Luís até teve cuidado. Não, até só deste ano. Vou-me desafiar a mim mesmo Por a acaso escolher não. 2 ou 3 só deste ano. E conseguiu. Também é interessante. Mas excelente escolha. Para mim, realmente era quase impossível. Pronto, isto é uma forma de falar, mas eu quase que levava a mal até eu ver um podcast de 5 melhores filmes, ouvir 24 escolhas e o Voar sobre Ninho Cucos não está lá no meio. Era logo despedido, não era? Pois, isso era uma coisa que até isso é possível. Mas tu conseguiste, muito bem, excelente escolha. E Tiago, estou curioso por saber a tua segunda. Porque isto aqui, é uma pessoa sabe depois já quer logo saber outro. Isto Exatamente. O mundo do cinema realmente, sétima arte, é fabuloso. É assim, anos 70 não podia deixar passar ao lado o Woody Allen. Por isso a minha segunda escolha vai cair sobre ele, ou melhor, sobre o seu filme, de 1977, o Annie Hall, que é realizado por ele e, portanto, o argumento é também escrito por ele e pelo Marshall Brickman. E o que dizer sobre este Annie Hall de 77? Sim, já tinha dito. Assim, dar uma pontinha do plot. Portanto, um humorista judeu, neste caso interpretado pelo Woody Allen, Alvy Singer, ele é divorciado e ele apaixona-se por Annie Hall, uma cantora em início de carreira com uma cabeça um pouco complicada, é verdade. E esta Annie Hall é interpretada pela Diane Keaton. Sim, o Woody Allen é uma pessoa extremamente sóbria, não é? E, portanto, nada problemático. Portanto, acho que sim. Não, e este filme tem aqui umas questões muito pertinentes, que é até mesmo pela escolha da atriz para interpretar a Annie Hall. Mas antes de ir um bocadinho por aí, portanto, ele apaixona-se por ela e em pouco tempo eles decidem, portanto, ir morar juntos. Mas a verdade é que as crises conjugais começam a aparecer e a afetar os sentimentos de ambos. E, portanto, como todos nós sabemos, um filme do Woody Allen tem sempre uma vertente amorosa muito, vamos dizer, requintada e muito sui generis. Dizer que o filme ganhou 4 Oscars, incluindo melhor filme, melhor atriz principal, a Diane Keaton, o melhor realizador, o Woody Allen, e também o melhor argumento, o que por si só também acho que já revela muita coisa sobre este Annie Hall. Tu foste aos Oscars e começaste a limpar filmes dos anos 70 dos Oscars, estou a perceber a tua estratégia.
que não é mal pensado. Eu não também é um estou mau aqui a ponto de falar, partida. mas o Ninho de Cucos também faz parte desses Ou se calhar, multipremiados. Bernardo, Por eu isso, sou o único que está para aqui a tocar nestes pontos-chave. Acho que o Luís se esqueceu um bocadinho disso. não, olha, por acaso, Também e é preciso. voltando ao Ninho de Cucos, eu não disse, mas foi dos poucos filmes, acho que só 3 filmes até agora é que conseguiram, que foi ganhar melhor filme, melhor ator principal, atriz principal, guião e realização. Portanto, os chamados Big Five, portanto, o Ninho de Cucos está nessa E o The lista. Sting também, Não, ou não? não sei, só procurando. Mas acho que não tinha atriz principal. Não, The Sting não. Só tem os atores. Pronto, opá. Então digo-vos uma coisa: nenhum dos meus 6 filmes ganhou Oscars. E acho que todos merecem ser vistos. Portanto, acho Sim, que por isso é que o Tiago também está aqui a compensar um bocado. Sim, Pois, eu vou ser o temos meio de equilibrar a conservador, acho que balança. vocês já perceberam. Mas antes de falar sobre os méritos deste filme, também dizer que o Woody Allen esteve nomeado para melhor ator principal, o que não deixa de ser E interessante. portanto, e também faz sentido mencionar que o Annie Hall é dos poucos filmes de comédia, nem sei se não será o único que teve assim protagonismo nos Oscars em termos de ganhar melhor filme, de limpar muitos Oscars. Filmes de comédia é muito raro, não é? Houve alguns, Sim. mas claramente que estão em minoria. Sim. Sim, exatamente. É muito mais raro. Mas este Annie Hall, o que é que tem assim de especial? Para mim é um filme altamente inteligente, sobretudo pelos seus diálogos impressionantes sob a batuta do Woody Allen. Aborda assuntos muito sérios, com uma pegada bastante dramática, mas sem perder o tom da comédia que o Luís frisou, de facto. O filme cria portanto, uma aparência tão pessoal e tão própria e tão próxima do Woody Allen que cheira aqui a autobiografia, apesar do Woody Allen afirmar categoricamente que não é uma autobiografia, mas sim uma história de amor com elementos retirados da sua vida. Isto são palavras dele. Mas relembrando a trilogia Before, há uma frase com a qual eu concordo, que é tudo o que escrevemos é autobiográfico. Portanto, aqui acho que o Woody Allen não tem assim muita razão de ser a sua afirmação. Uma curiosidade, o sobrenome verdadeiro de Diane Keaton é Hall e o seu apelido é Annie. Portanto, por aqui já vemos aqui uma curiosidade Giro. interessante. Além de ela e o Woody Allen terem tido um caso anos antes, o que também é uma questão interessante e justifica a sua escolha, não só por isso, naturalmente, mas também. A personagem principal, o Woody Allen, é um intelectual bastante solitário, que não parece muito à vontade ao lado das outras pessoas e cujos relacionamentos, ele já foi casado 2 vezes, são sempre muito problemáticos. Portanto, ele aqui aborda uma personagem com problemas interiores e bastante afincados e que tem uma dificuldade em manter relações duradouras. Só mesmo para fechar, este filme tem uma estrutura muito interessante porque tem uma montagem não linear, porque há diversos momentos, portanto, do relacionamento complicado entre o Singan e a Hall, em que há bastantes cortes bruscos e quase sem cerimónia, digamos assim, na montagem, mas o espectador não fica confuso, é feito de forma cirúrgica, em momentos chaves do argumento e consegue aprofundar e dar um toque portanto, de pausa dramática bastante interessante. Este Annie Hall, portanto, é a minha segunda escolha e pronto, e é uma recomendação altíssima da minha parte. Contente por ouvir, até porque esse foi o primeiro filme que eu vi do Woody Allen e curiosamente também realmente é muito vincado o estilo dele. Não sei se foi assim, não sei se foi uma escolha certa ou não eu ter realmente começado por esse filme, mas é muito próprio, portanto o cinema do Woody Allen é muito próprio e penso Sim. que Sem como dúvida. porta de entrada acho que até foi bastante interessante, já o vi há uns bons anos, mas nem pensei nesse filme quando estava a elaborar aqui a lista das minhas escolhas, mas fico contente por ouvir, Tiago, que puseste o Annie Hall. E também, se Epá, calhar, desculpa, Diogo, mas se calhar o Aniel sim, aqui sim. também ganha alguma relevância em termos de ser o primeiro que normalmente as pessoas podem ver do Woody Allen, porque também, se calhar, surge aqui um bocado numa altura em que ele ainda não se tinha começado a repetir, não é? Portanto,
Eu honestamente não sou o maior fã do Woody Allen, mas o que eu percebo é que ele faz quase sempre o mesmo filme. E então, se calhar, o Annie Hall, se calhar, sente-se aqui como um filme mais fresco, porque se calhar muitas das coisas que estão ali foi a primeira vez que ele fez, ou surgem de coisas mais originais. Também pode passar um bocado por aí, Mas porque também faz sentido podes mencionar o Annie argumentar, Hall. também podes argumentar, ou pelo menos eu que vou defender um bocadinho o Woody Allen, que é, se calhar ele tem um estilo tão vincado e que sabe que o faz bem, pelo menos na minha opinião, que tenta não fugir muito do seu registro, e se calhar os filmes são uma espécie de, portanto, de antologia não oficial, ou se calhar até podemos dizer oficialmente, em que o tema central é o mesmo e a mensagem vai sendo sempre a mesma, e também reforçam-se uns aos outros nas suas lacunas. Também podes argumentar por aí. É assim, Uma o homem coisa- está num ponto em que faz um filme por ano, portanto, acho que a Basicamente. originalidade não tem que ser o forte dele, desde que o produto que ele entrega, a sua execução seja suficiente, que é algo que não tem acontecido nos últimos anos, mas que nesta década de 70 e ainda no inícios de 80 ainda conseguíamos sentir alguma frescura do realizador. Atualmente é que ele não me está a encantar. Então, para fazer aqui então uma espécie de concorrência saudável, Bernardo, qual é a tua segunda escolha? É um filme Passamos que de me Woody encantou. Allen Para Victor Harris, que é um cineasta que fez um filme muito bonito chamado El Espíritu de la Colmena, O Espírito da Colmeia, que é um filme espanhol, é provavelmente o melhor filme espanhol que eu já vi. É sem dúvida um dos melhores. Se não o melhor, é sem dúvida um dos melhores. É de 1973 e é um drama fantasioso, mistura elementos da realidade com elementos mais fictícios, porque também estamos a falar, a nossa protagonista é uma criança e portanto a imaginação no filme está ao rubro, porque a perspectiva dela está no centro dos acontecimentos e como tal, sempre que vemos um filme através dos olhos de uma criança, há que ter uma pequena atenção para que o filme esteja adequado a essa visão e nós consigamos experienciar o filme através de um olhar mais terno, mais infantil, mais inocente. No entanto, este é um daqueles filmes que merece um pequeno contexto histórico. Isto é um filme de 73, mas que tem o seu setting nos anos 40, ou seja, 1940 precisamente, que é precisamente um ano depois da Guerra Civil em Espanha ter terminado e o país ter entrado num regime ditatorial do Francisco Franco. Exatamente. E, portanto, estamos aqui num pós-guerra, numa etapa da história da Espanha particularmente sensível. E também sensível é a nossa protagonista, a Ana, que ou tem 5 ou tem 7 anos, agora não me recordo, mas ela num certo dia vê o filme Frankenstein, do James Whale, 1931. O filme foi parar à pequena vila onde ela está e houve uma sessão e ela pôde ir ver o filme com a sua irmã. Acho que era irmã, não era amiga, era mesmo irmã, sim. E depois de ela ver aquele filme, ela fica com uma série de dúvidas na cabeça. O que era aquele monstro? O que é que ele fazia? Porque é que ele mandou a menina para o lago? Isto não é um spoiler, o filme tem 90 anos, portanto não vai a um certo ponto em que o Frankenstein E o livro atira muitos mais anos. sim, atira uma menina, inocentemente atira uma menina para o lago e ela não percebe porque é que o monstro fez aquilo. E a irmã dela diz-lhe que não é um monstro, é um espírito e que ele vive numa casa perto da casa onde elas vivem. E o desenrolar do filme é muito tranquilo, muito quieto, é muito contemplativo, só que mistura uma série de elementos que conferem a este filme uma aura muito particular.
porque estamos aqui a lidar com temas de inocência num contexto que é tudo menos inocente, ou seja, o pós-guerra é uma altura problemática em que a Ana, vive numa família distorçada no ponto de vista da componente humana, e exemplo disso é, por exemplo, a montagem muitas vezes isola as personagens nos planos e não as junta. Isso é um claro elemento de separação em termos cinematográficos. Então, esta menina que tem alguma falta de contacto humano tem que estimular a imaginação, e aqui o cinema entra um pouco com essa componente de estimular a imaginação, quer infantil como mais adulta, mas aqui o filme escolhe esta perspectiva e bem. A própria estrutura da casa, a arquitetura da casa, o filme chama-se O Espírito da Colmeia, e os vidros, por exemplo, da sala ou de um quarto, imitam uma colmeia, ou seja, aqueles losângulos agrupados, são losângulos, não são? Talvez São, hexágonos. Hexágonos, têm, portanto, 6 lados. 6 lados, hexágonos, exatamente. Uma série de hexágonos agrupados que confere a ideia de uma colmeia, ou seja, a própria casa está envolta numa espécie de carapaça que sofre com o esquema sociopolítico da época. A família está estruturada, cada um tem o seu ofício e não se juntam, e quando se juntam não interagem. Então esta menina é um pouco forçada por si a ir ao encontro deste monstro que se acredita estar numa casa perto dela, e tudo isto é apresentado de uma forma bastante pausada, de uma forma bastante contemplativa. É um filme que nos força a pensar o que é que se está a passar, e funciona em múltiplos níveis, quer num ponto de vista mais sociopolítico, como no ponto de vista, e este é o ponto de vista que interessa para a longevidade do filme, que é a inocência desta menina e a história que ela atravessa ao longo do filme, que não vou entrar em spoilers, mas é essa história que emocionalmente nos agarra e que faz com que O Espírito da Colmeia seja de facto um filme que 50 anos depois, ou quase 50 anos, continua a dar que falar, e é por isso que eu gostava de trazer para esta conversa, precisamente. Portanto, acho que sim. Acho que provavelmente vocês não o viram, mas fica uma grande recomendação da minha parte. Acho que vão ficar bastante surpreendidos com ele, mas tem que estar com a cabeça desperta, e este contexto político é importante para perceber algumas nuances que, embora não sejam determinantes para o aproveitamento da história, são importantes para analisarmos a obra de uma perspectiva mais holística, mais completa. E nestes filmes mais antigos, por vezes, esse contexto é importante, não é? Porque muitas vezes há pessoas que dizem que o contexto do filme não interessa, o que interessa é o conteúdo, mas acho que na maioria das vezes é importante termos em conta o que é que estava a acontecer no mundo, ou em que contexto é que aquilo surgiu. E então, portanto, acho que fizeste bem em referir. E olha, eu ainda não vi, não é? Mas anseio de ver. Sim, porque a própria interação entre as irmãs é toda ela muito bonita, porque são duas crianças pequenas, as interpretações são fenomenais. Eu acho sempre incrível quando realizadores conseguem captar prestações de atores tão jovens, em particular estas duas atrizes, que é a Teresa e a Ana, são os seus nomes, o nome das atrizes. Tem uma química muito ternurenta, e uma é bastante curiosa, a outra alimenta com mentiras, mas que ela pode ser a própria perspectiva dela da realidade, porque como o filme está envolto nesta colmeia, ou seja, neste espaço protegido, em que não há muitas interações, cada cabeça tem um pouco que pensar por si, e estas cabeças jovens que precisam de ser muito estimuladas, têm muita energia e muita imaginação, captam a realidade à sua forma, como conseguem na altura, não é? Quando se tem 5, 7 anos, até um pouco mais tarde. E quando existe essa falta de nutrição por parte dos pais e essa falta de atenção, as crianças são forçadas
a trilhar os seus próprios caminhos imaginativos e às vezes com consequências mais graves, mas terão de ver o filme. É muito bonito. Muito bem. Chegou a minha vez, não é? Pelos vistos. É verdade. Daqui acrescentar mais um filme. E bem, esta minha segunda opção de escolha é até das mais recentes que eu vi, ou portanto das novidades que acrescentei ao meu conhecimento, digamos assim, e é nada mais, nada menos do que O Amigo Americano, do Wim Wenders. Não consigo dizer propriamente o título original, mas mesmo assim eu vou tentar. Der amerikanische Freund. Portanto, meu amigo americano ou My American Friend, mas o título é alemão. Muito bem. Soou bem. Sou alemão. Eu cheguei a ter umas aulas, portanto, se calhar aqui... Tiveste que faltar às aulas de matemática, não foi? Para ir para essa. alemão. Não, mas olha, foi uma boa surpresa e eu admito que ainda não vi, por exemplo, os grandes clássicos do Wim Wenders, que é mais até depois nos anos 80, o Paris, Texas e o Wings of Desire. Portanto, começar mais pelo início. E devo dizer que cheguei a ver dois dele, o outro também dos anos 70, que é o Alice nas Cidades. E, portanto, poderia escolher este e o outro. Mas preferi o meu amigo americano e penso que é uma escolha um bocadinho mais segura, ou para mim acho que é um filme um bocado mais maduro, e o Wim Wenders acho que acaba por se destacar bastante neste estilo de filme um bocado road trip, portanto uma viagem. E no fundo eu gosto de fazer sempre a ponte em que um filme em si é uma viagem dentro de nós, não é? Onde depois temos os nossos personagens, ou personagens daquela história, que nós damos um certo significado, porque realmente o significado que eu dou a um certo personagem, tu Luís, ou tu Tiago, ou tu Bernardo, se calhar dão um significado um bocado diferente. Portanto, há coisas aí que podemos concordar, outras se calhar são um bocadinho mais subjetivas, e para mim é essa a beleza da arte. Aqui, no elenco, temos o Dennis Hopper, já até num podcast passado, neste caso o Easy Rider, nós falamos dele, volta aqui e contracena mais precisamente com o Bruno Gantz, que ficou até mais conhecido anos mais tarde, quando fez o Downfall, que ele interpretou até o papel do Adolf Hitler. Mas pronto, ele também chegou a trabalhar bastantes vezes com o Wim Wenders e é, se não me engano, até o ator principal no Wings of Desire. Aqui também um papel fabuloso. Deixou-nos há pouco tempo, não é? Sim, ele faleceu há pouco tempo, sim. Eu não tenho aqui, posso ver, mas acho que foi de 2019. 19 ou 20? 19, sim. 16 de fevereiro, portanto, 2 anos. Foi mais de 2 anos. É um ator fabuloso. Faz aqui uma interpretação também muito segura. Ele é uma espécie de... Ele trabalha no meio artístico. Portanto, ele é quem faz as molduras dos quadros. Portanto, eu estava a faltar o nome, porque a pessoa que vai é uma espécie de... Não é artesão, mas... é a pessoa realmente que constrói as molduras e está no meio da arte. E depois o Dennis Hopper interpreta o papel do Tom Ripley, que também é um negociador de arte, ou portanto ele está no meio da arte, mas não liga muito, ou não dá assim tanto valor à obra artística, digamos assim. Portanto, é mais pelo lado oportunista, enquanto que a personagem interpretado pelo Bruno, que é o Jonathan Zimmerman, já percebe mais da coisa, digamos assim, do seu ofício. E o que acontece aqui é que nós temos uma espécie de passagem de um mundo artístico para o mundo do crime. Isto acontece porquê? Porque o Jonathan Zimmerman é-lhe descoberto um cancro, que depois tem que ver o filme para perceber se realmente ele está à beira da morte ou não, e é destacado para matar uma pessoa. E depois a partir daí ele tem aqui a máfia envolvida e depois já tem que fazer mais um favor e esse outro favor também já tem um preço e portanto há aqui aspectos bastante interessantes, mas o que eu realmente destaco no Amigo Americano é realmente a sua realização exímia também do Wim Wenders e a meu ver acho que é a partir daqui, ou estando eu já a tentar acompanhar a sua carreira desde o início, portanto fazer uma espécie de retrospectiva, aqui realmente nota-se um salto grande, a nível de fotografia também é fabuloso, como eu já disse, sendo o Wim Wenders um realizador adepto de muita paisagem corrida,
portanto muitos planos de carro. No filme anterior, no Alice nas cidades, é muito importante a questão da viagem, portanto, da personagem mover-se de um lado para o outro e as mudanças que isso representa para o próprio personagem. O personagem também ser alguém que, a nível sentimental e psicológico, também passa sempre por transformações, portanto, são sempre personagens que estão num fator de mudança, nunca estão, provavelmente, não têm certas características e essas características mantêm-se do início ao fim do filme, não, existe sempre alguma mudança e essa mudança também advém da tal interação com outros personagens e, portanto, é esta evolução constante, acompanhada sempre com o elemento da imagem também muito importante, principalmente até nas paisagens urbanas, também o Wim Wenders consegue captar muito bem a essência das cidades, portanto, o que é muitas vezes em certas passagens, quando um personagem está num certo sítio, filmar tudo à sua volta, portanto, dinâmicas à sua volta, um comboio a passar, um autocarro, as pessoas na rua, pormenores de sinais, portanto, isto tudo, a meu ver, acho que enriquece muito a experiência do que é o trabalhar o espaço, e isso, a meu ver, acho que consegue acrescentar ainda mais significado às próprias ações dos nossos personagens principais. Aqui isto é feito muito bem, mesmo em cenas de mais ação que envolve combates físicos dentro de um comboio ou dentro de espaços até bastante curtos. Isso aliado a uma narrativa que tem o seu quê de suspense, apesar de não ser esse o seu magnum opus, mas ser realmente a questão da tal evolução que eu já falei, sentimental dos personagens, confere a este filme, a meu ver, um grande grau de complementaridade e tem até a curiosidade de ter no elenco o Nicholas Ray, também um realizador muito importante nos anos 40 e anos 50, que pronto, também era amigo do Wim Wenders e aqui também tem um papel não muito importante, mas algo carismático, também como sendo, digamos, um pintor. Portanto, aqui esta vertente artística também está bem vincada. Já, Diogo, se me permites, Diz. aquela descrição espacial que estavas a fazer do cinema do Wim Wenders é, na sua essência, a descrição daquilo que ele tenta evocar ao longo de vários dos seus filmes. E quando vires o Paris, Texas, vais identificar as mesmas componentes com significados semelhantes numa história diferente. E com um espaço cultural também distinto, porque é a visão de um alemão da América. Portanto, isto só para fazer referência de que acho que conseguiste fazer um somatório de componentes que ele tenta aplicar no seu cinema que está bastante bem visto, não só no filme que referiste, como ao longo da sua filmografia. Sim, por exemplo, E no mesmo... Ali... Desculpa, é só para completar a ideia do sim, Bernardo, no Alice nas Cidades tu tens, porque isso é muito curioso, tu tens um alemão em Nova York, ou pelas roots da América, portanto uma parte mais interior, e ele depois vai a Nova York por causa que ele é supostamente um repórter e ele tenta fazer uma reportagem mais à base da fotografia, mas não é isso que lhe pedem, pois digamos, o editor pede uma coisa mais escrita e ele aí já não, digamos que não aceita muito bem isso e volta para a Alemanha, mas portanto tens um alemão na América e tu aqui tens também sempre a ponte entre a América, portanto a personagem do Dennis Hopper e mesmo do próprio Nicholas Ray, a sede é em Nova York precisamente, e depois eles vão para Hamburgo, na Alemanha, portanto a história principal passa-se em Hamburgo, mas depois também tens cenas em Paris. Portanto, há sempre aqui esta ponte entre as cidades. A questão das cidades em si, portanto, o tema cidade, ou o que é o conceito de cidade, o Wim Wenders, eu acho que ele também gosta de explorar isso. Explorar o espaço, ou esses conceitos do que é a cidade, ou do que é o campo, o rural, o urbano. E a influência que isso tem nas pessoas e no contacto tudo, exato, cultural, os contrastes. Sim. Sim, este foi o meu segundo filme que vi dele. Quero fazer também essa tal caminhada acompanhando o que é também o crescimento da carreira dele, portanto ainda não cheguei fazer essa viagem a esses clássicos, mas do que vi, ou a avaliação que faço destes dois que vi, pronto, realmente é obrigatório mencionar estes pormenores, que também são estas coisas que caracterizam os realizadores e os artistas, não é? Um bocado como o Woody Allen tem a sua visão do drama ou do amor, ou assim muito poético, comédia, não é? Uma comédia muito específica, muito particular. Sim, são imagens de marca.
Não é? São traços peculiares que tu não encontras em mais lado nenhum, digamos assim. E acho que faz sentido mencionarmos isso quando estamos a fazer retrospectivas ou tops de décadas que per si influenciaram o futuro daquilo que veio a ser e que estão na base daquilo que foi. Portanto, nós estamos sempre a fazer tops que estão contextualizados no tempo, não é? E, portanto, essas referências acho que só enriquecem a discussão. Sim, que depois também serve de inspiração para outros artistas que não só, portanto, contemporâneos da altura, mas depois também que vieram a ter uma imagem ou uma marca muito própria, mas que também tiveram as suas roots, digamos assim, e essas roots são também estes realizadores e filmes que nós estamos aqui a mencionar, precisamente. Mas sem querer alongar mais, porque as pessoas depois também têm de ir almoçar e jantar e lanchar e pá, isto quer dizer, já se passou não sei quanto tempo e nós ainda vamos para o terceiro, porque as escolhas realmente são muito boas. Nós podemos fazer aqui um podcast de 6 ou 7 horas, não é? Não era por aí. Podem comer enquanto nos ouvem, que nós não também a mal. É verdade. Ou pôr em pausa e depois voltar. Exato. Sim. São mas longos, olha, só para antes de avançares, eu também queria acrescentar aqui só para terminar esta questão do Wim Wenders, tem piada porque portanto, eu não, também ainda faltam alguns clássicos do Wim Wenders, mas já vi um ou dois dos documentários recentes dele, portanto, dos últimos 5, 6 anos, e noto perfeitamente essas influências que tu estás a dizer no cinema atual dele, ou seja, parece que ele tem portanto, as ideias dele ou os traços característicos deles, o que muda quase é só o género, portanto, enquanto que neste cinema dos anos 70 era uma coisa mais pelo que eu percebi desse filme, uma coisa mais de mistério, não é? Ou drama. Tens a componente de crime Sim, thriller também, drama. mas também tem a sua componente de drama, tem. Sim, mas lá está, tem piada porque assim, eu não tenho seguido muito, mas acho que ele tem feito mais assim, documentários recentemente, mas noto exatamente o que tu estavas a dizer, noto perfeitamente, pelo menos num dos documentários que vi recente deles, que era o Sal da Terra ou algo do género, muito essa questão de querer filmar, as cidades. Lusíadas, não era? Era exatamente. O Salt of the Earth, depois é dele. Portanto, aquilo acho que é algo do género tipo realizado. Portanto, ele tem crédito como realizador, mas tem outro realizador também. Isso do Salt of the Earth, se não me engano, até é um bocado inspirado naquela sessão nas fotografias ou no trabalho do Sebastião Salgado, fotógrafo. É isso mesmo. Sim, portanto, ele realizou e também um realizador brasileiro, portanto... Sim, Juliano Ribeiro Salgado, pois... É isso mesmo. Sim, tem Stars, tem aqui fala do próprio Sebastião Salgado, fotógrafo, pois tem a ver com o trabalho dele, precisamente. Sim, eu tenho Salgado. Eu tenho um livro dele. É raiz. É um dos títulos do trabalho do Sebastião Salgado. Eu tenho o Gênesis, por exemplo, que é um livro também é muito bonito aquilo, e pronto, e é fotografia, e realmente é muito rico, e existe essa componente de captar a essência da Terra em si, do que é a raça humana, os animais, a natureza, as plantas, tudo. E é um trabalho fabuloso. Mas fabuloso também será com certeza a tua terceira escolha, Luís. Pois, opá, é assim, eu já falei num documentário, já falei num filme, portanto um drama, mas para variar aqui também um bocado, agora vou recomendar aqui, ou vou colocar na minha terceira escolha um filme de terror. Portanto, esta década foi muito forte no cinema de terror e, portanto, estando aqui o Bernardo, tinha que fazer alguma menção ao cinema de terror, portanto, Está foi lá um bocado filme de sempre. Foi um bocado complicado. Contudo, tentei escolher assim talvez o que me dizia mais, portanto, aquele com o qual eu tinha maior ligação, e esse foi exatamente o filme Suspiria de 1977, realizado pelo Dario Argento, portanto, um realizador conhecido por fazer filmes do género. E então, porque é que eu decidi escolher este filme? Pronto, em primeiro lugar porque acho que me marcou muito em termos de cinema de terror, que nem é propriamente um género ao qual eu dou muita atenção, ou às vezes até
Mal, mal. exatamente, está mal. E então o que é que este Suspiria fala? Assim, muito, muito por alto. Portanto, nós observamos todos os acontecimentos, ou praticamente tudo, sobre o ponto de vista da protagonista Susie, portanto, é interpretada pela Jessica Harper. Ela é uma estudante de balé e nós acompanhámos-la na sua chegada à Alemanha, portanto, numa cidade que eu não me recordo agora qual era, porque ela foi transferida para uma academia de dança nessa cidade alemã. Uh, Nós, portanto, vamos seguindo um pouco as novas rotinas dela, mas há alguns acontecimentos que, estranhos, não é? Entre aspas, que vão acontecendo na academia e a Suzy, portanto, nós olhamos o filme sobre o ponto de vista da protagonista. Começamos a perceber que algo de atípico se passa e que está relacionado com a presença de entidades sobrenaturais. Portanto, eu não me vou alongar muito mais nesse aspecto. Aqui, o que me chama muita atenção foi, sobretudo, no aspecto visual, portanto, temos ali cores muito, muito intensas, sobretudo, portanto, o filme é marcado pela cor vermelha, não é? O uso do vermelho e também o uso em algumas cenas do azul, e então esse uso de cores tão vivas, tão densas, ajuda a transmitir aquela qualidade quase, eu diria até psicadélica ao filme, que está em conformidade plena com a narrativa e com as interpretações. Portanto, um, acho que é um filme bastante bom, portanto, um dos melhores de terror da década de 70, sem dúvida. E eu acho que este filme também teve alguma influência no cinema de terror, portanto, existe portanto, uma continuação desta. Portanto, eu ainda não vi a continuação, mas este filme faz parte de uma trilogia que tem mais 2 filmes, além de ter surgido recentemente tanto um remake realizado pelo Luca Guadagnino. Um remake que é uma mistura do Call Me By Your Name com as Crónicas de Nárnia. Não é? Opa, é assim, o filme, isso dava para um podcast, portanto, eu não vou aqui falar de. Não vou aqui falar de Temos que remakes. convidar o Luís para outro episódio. É tão Pois. mau. É tão mau. O remake é tão mau, meu Deus. É assim, eu não vou alongar tanto na avaliação do Crónicas de remake, Nárnia até mas chega a ser melhor, acho eu. não vou alongar, mas portanto, se não querem ver o remake, vejam antes este Suspiria original. Tens que fazer referência ao soundtrack também, porque Sim. é uma das melhores bandas sonoras Exatamente. do cinema do género. É bastante distintivo e acrescenta uma aura de mistério e negritude ao filme, um suspense que é palpável não só no olhar, mas também nos ouvidos. É um filme, Forma em sensitiva, termos não é? de textura, Os é sons muito quase têm rico. textura, não é? Sim, sim. E E olha, é uma uma coisa viagem. engraçada, Sim. uma coisa engraçada é que eu estava aqui a falar sobre o Suspiria e na minha cabeça estava a tocar aquela música inicial que dá no início do filme, aqui quase em background no meu cérebro. Portanto, eu tenho uma conexão quase imediata, se calhar até mais depressa, à soundtrack, eu até me esqueci de mencionar, e que fizeste muito bem em referi-lo, do que até à parte visual. Portanto, sem dúvida, se o capítulo visual portanto, é totalmente demarcado em relação a outros filmes, na parte da banda sonora portanto, temos ali 1 ou 2 temas que ficam marcados na mente do espectador, sem dúvida. E é um filme que marca sobretudo pela vertente emocional, mais do que racional. É um filme que apela aos sentidos de uma forma bastante particular e que te faz conectar com a história, não porque ela faz um pleno sentido, mas por aquilo que a protagonista está a experienciar, que nós sabemos que é inevitável, mas que mesmo assim temos uma curiosidade mórbida em descobrir com ela o que se passa. É um Exatamente. filme de facto brilhante e provavelmente, não, é de certo, é um dos melhores do Argento, ainda que eu também seja fã de alguns do Giallo que ele fez, mas este Suspiria de facto é um marco do cinema de terror e
é um ótimo conselho. Eu tive isto de o meter na minha lista também. Tive mesmo, só que lá está, decidi deixar um para o fim, um bocadinho mais obscuro. É muito importante e é uma excelente contribuição, Luís, e mesmo nesta questão dos estilos também haver esta diversidade aqui. E devo já dizer que fico muito contente por não teres mencionado um filme mais óbvio nessa década de 70 dentro do terror, até porque obviamente o Suspiria é claramente superior a um filme que toda a gente, pronto, é mais, eu acho que é um fenómeno de massas, porque o filme acho que não vale patabina nenhuma, Eu já que é sei que vem aí. que é o Exorcista, pá, acho Eu que vou-te aquilo mandar com a... aqui, acho que aquilo é fraquíssimo, ó, pá. Olha, lembraste-me de eu meter não água. vou sair senão- do Como é que a podcast. malta gosta daquilo, ó, pá, Vou parar já isto. péssimo. Mas gostos não se discutem e eu tenho que respeitar o gosto das outras pessoas e portanto vamos andar então, vamos saber qual é a escolha do Tiago. Bernardo, se não Vamos. fiques assim, pá, de respeito aos outros. Pá. Vamos, Não mas consigo, o não Luís ainda não Isto- acabou a sua Sobre intervenção este filme não porque, consigo. Aí o Luís ainda porque nos vai meter mais um susto? não, o Luís vai adivinhar a minha terceira Então escolha. pronto, que assim É, seja, é Luís. fazer jus ao seu É aqui, é o plano que de está aqui fundo. atrás. Ah é? Pronto. Ai, o Luís é que tem a tua escolha. Esse senhor que Não, está ele atrás tem de que ti, é o adivinhar. Tiago. Essa escolha que está atrás de ti é do Luís. É? Vamos lá ver. Vamos Mas ver, isto então, Luís, é suspense qual, até ao fim. qual é que é, Luís? Então, eu aposto as minhas fichas todas que é a laranja mecânica. É verdade, acertaste. Não era muito difícil, mas sim. Mas, Laranja Mecânica, 1971, Clockwork Orange, uh, realizado pelo Kubrick. Acho que acabava aqui pronto. Sim, é, pronto. Foi bom. sim. Acho que Bernardo, qual é? a minha recomendação é... Não, eu tenho que passar o trailer agora. Agora tenho que passar o trailer. Então, Fica só o as trailer a coisas. passar. Não, mas dizer que pronto, o Bernardo já me acusou antes de ir para o plot, nomeado para 4 Oscars, não vencedor, nomeado para 4 Oscars. A Academia está-me aqui a pagar a peso de ouro, portanto tenho que dizer. Quer Já para faltou melhor mais. filme, melhor realizador e melhor argumento. Mas sobre o que é que fala este Laranja Mecânico? Portanto, a história é passada no Reino Unido, num futuro distópico marcado pela violência e pelo autoritarismo. A nossa personagem principal é Alexander Delarge, interpretado pelo Malcolm McDowell, que é o nosso protagonista, exatamente. E o que é que ele faz? Ele lidera um gangue de jovens marginais que espalham o caos através de atos de violência completamente gratuita. Este filme toca questões muito importantes, como questões sociais e políticas intemporais, e reflete sobre temas como a delinquência juvenil, a psiquiatria, o próprio livre-arbítrio e a corrupção moral das autoridades, é verdade. E é bastante perturbador e repleto de imagens cruas de violência e tornou-se um autêntico filme de culto, aclamado pelo público e pela crítica e apontado como uma das obras mais icónicas do Stanley Kubrick. Na minha opinião, sem dúvida alguma, uma das melhores, sem dúvida. Portanto, o Alexander Delarge, depois de ser preso e julgado pelos seus atos, o protagonista aceita fazer parte de um tratamento psiquiátrico que iria reduzir o tempo da sua pena. E desta forma o Alex é forçado a assistir a cenas de violência e sexo por longos períodos de tempo até passar amplamente mal. E depois de ser libertado, ele torna-se numa vítima completamente indefesa e sofre vinganças precisamente daqueles que de antes ele atormentava. Além do filme ser amplamente cómico e repleto de mensagem, tem temas centrais que têm que ser enaltecidos, como os comportamentos erráticos da juventude, que são o resultado de uma sociedade completamente doentia, onde as relações humanas são praticamente inexistentes. As famílias são completamente distanciadas dos adolescentes, não conseguem controlá-los nem discipliná-los, e o filme consegue abordar essa temática de forma bastante profunda e acertada. Com o seu tempo consumido pelo trabalho e exaustão, portanto, os pais eles negligenciam os seus filhos e acabam por os abandonar completamente. É essa a realidade do filme. Portanto, as ligações de amizade e de irmandade entre os companheiros também se revelam
bastante frágeis, com bastantes lutas e traições, portanto é um filme onde a moralidade consegue ultrapassar bastantes barreiras. Disso resulta também uma solidão profunda por parte destes indivíduos que não conseguem nem podem confiar em ninguém a não ser neles mesmos e se calhar até nem neles mesmos. Portanto, segundo as declarações, isto é uma curiosidade do próprio realizador, o Laranja Mecânica, portanto, é uma sátira social que reflete sobre os malefícios do condicionamento psicológico nas mãos de um governo extremamente ditatorial, que tem a oportunidade de formatar as mentes dos seus cidadãos. E esta é uma das críticas mais profundas deste filme, o que consegue, com o seu argumento bastante sui generis e consegue entreter, é de bastante entretenimento este filme, muito por culpa da interpretação sublime da personagem do ator, que faz da personagem principal, mas também para terminar, como sublinha a personagem do padre no filme, que é uma das mensagens-chave deste filme e que eu gostava de imortalizar, a bondade só é real se partir, obviamente, da vontade do sujeito. E o Alex, a nossa personagem principal, comporta-se bem, mas não é por escolha própria. No fundo, ele é forçado a ser um cidadão modelo. E agora, fazendo um paralelismo com o título da obra e com o filme em si, como uma laranja mecânica, que é a metáfora que dá o título ao filme, embora o seu exterior pareça natural, o seu interior é amplamente robótico. Portanto, o título deste filme é uma metáfora extraordinária, tal como o filme em si. E fica aqui a minha recomendação. De peso, diria. É o método Ludovico, não é? Se não me engano. Exatamente, é o Ludovico. Ludovico. Depois que é o ele, Ludo... Grande compositor. Ludovico Einaudi, exatamente. E a coisa engraçada é que o Alex não se importava de ver violência, sexo, mas a partir do momento em que tinha a banda sonora do Beethoven, é que ele já começava a sofrer. Qualquer Sim, um. Exatamente. Eu acho que aquilo é fabuloso porque realmente tu pensares, olhares para aquele personagem do método Ludovico que é o associar, portanto ele ser obrigado a ver aquelas imagens e ao mesmo tempo que aquelas imagens passam e ele não tem outra escolha senão vê-las, porque ele tem depois ali os olhos sempre abertos até àquela imagem. E depois associar sempre isso a uma música ou a certos ambientes. Ou, por exemplo, também essas imagens associar depois quando ele via uma pessoa, que depois acontece quando há uma mulher nua que vai para a frente dele e ele ter convulsões. Porquê? Sim. Porque mentalmente, Já está mesmo que ele não queira, está condicionado. Exatamente, é uma reação Pavlov, natural. ou a experiência Exatamente. de Pavlov. Sim, assim, exatamente. Fica com reflexos pavlovianos. Exatamente. Mas eu acho, acima de tudo... Associam sempre automaticamente, inconscientemente, o cérebro associa isso. Uma ação que provoca uma reação. Exatamente, e fica ação-reação, condicionado. exato. Mas o que eu estava a dizer, acima de tudo, acho que uma das artes do filme tem inúmeras, acho que ficávamos aqui, fazíamos Era um podcast, sim, na boa. um podcast só do filme. Mas acho que uma das artes do filme é como é que foi possível transformar esta personagem do Alex, que é um matador, é um violador, portanto é um bandido, é tão mau quanto uma personagem pode ser, mas mesmo assim, pronto, eu falo por mim, pelo menos, consegui ter alguma empatia com ele, portanto consegui-me conectar com ele. E então, portanto, é uma das personagens mais sui generis de sempre, diria até, portanto, é uma personagem que... Uma espécie de anti-herói quase. Exatamente, é um dos anti-heróis mais icónicos de sempre. Acho que é mesmo uma das principais características do filme. Depois temos também a tal questão do livre-arbítrio, que é outra das grandes questões. Portanto, como o Tiago disse, temos essa frase do padre que, de certa forma, explica um bocadinho o filme, que é algo que eu nem sou grande... Portanto, tenho alguns problemas quando existe uma personagem a explicar o filme. Mas acho que neste caso... Temos neste todos. caso... Sim, Um bocado ao exatamente. estilo do Justice Nolan, League não é? 2021 é 4 horas disso. Não, vá. 2 horas disso e as outras 2 é pancada. Não é para este podcast, adiante. Pronto, opá, é isso. É um filme que pode dar asas às mais incríveis interpretações, teorias. Eu acho que se tivéssemos aqui algum tempo eu dizia-vos algumas das minhas, mas acho que vamos ter que avançar. Sim, tem que ficar para o outro, mas realmente também a nível estético é muito rico. Sim.
Mas pronto, fica aqui a ideia, uma laranja mecânica no futuro. E também, a partir de... Portanto, normalmente as pessoas, quando ouvem o Singing in the Rain, associam ao... Portanto, pensam logo no filme, no Singing in the Rain. Eu, quando ouço Singing in the Rain, só consigo pensar no Alex a dar cabo daquele pobre velhote. É só outros anos e só mesmo acabo remate com a curiosidade que quem era para fazer o ator que ele é artista, que ia fazer o papel principal na Laranja Mecânica seria até o Mick Jagger, portanto fica aqui já a curiosidade de estar a imaginar o Mick Jagger nesse papel do Alex, a fazer essas coisas todas. Eu acho que só pela questão Não da sei. experiência dos olhos ele dizia não, obrigado. Não sei. Portanto, só para terminar, portanto, o nome Laranja Mecânica, portanto, a palavra Laranja Mecânica nunca é referida ao longo do filme. Mas, por acaso, isto é uma curiosidade no livro, que eu também já tive a oportunidade de ler. Laranja Mecânica era o livro que o escritor que o Alex portanto, põe numa cadeira de rodas estava a escrever quando foi pela primeira vez, quando ele invadiu a casa. Portanto, é aqui uma curiosidade. Acabou por dar o nome ao filme e ao livro, filme. mas no filme nunca é referido. Exatamente. Muito bem. Bernard. Mais uma surpresa. Vamos lá. Vamos agora de Espanha para onde? Exato. Não, vamos para um sítio mais convencional. Vamos para os Estados Unidos da América. O filme que vos trago é de 74, chama-se A Woman Under the Influence, é do John Cassavetes e é uma história bastante simples de resumir. É sobre um casal, a Mabel e o Nick, e que têm a sua família. Ela é dona de casa e o Nick trabalha em construção e está tudo feliz no lar, só que a doença mental de Mabel corrói o casamento por dentro, ou de dentro para fora. E o filme retrata esta viagem que é completamente alucinada desta mulher que... Isto é um filme bastante difícil de falar para mim. É um filme com o qual eu fiquei bastante tocado e tenho alguma dificuldade em discutir os seus méritos, porque eu acho que é um filme que, como os melhores filmes o são, tem que ser vistos para ser... portanto, é um filme que vale pelas suas imagens e não pelo qualquer comentário que eu lhe possa aqui fazer, e acho que isso é o maior elogio que eu posso fazer a um filme. É ser-me difícil falar sobre ele. Porquê? Porque é um filme que preza-se muito pela dinâmica, pela intensa dinâmica do casal, que é interpretado pela Gina Rowlands e pelo Peter Falk. E se a Isabella Adjani no Possession, que eu referi no top da década de 80, é a melhor interpretação feminina da década e uma das melhores de sempre, aqui a interpretação da Gina Rowlands no papel de Mabel é o melhor papel de qualquer mulher nos anos 70 e no meu livro é dos melhores papéis também de sempre, interpretados por uma mulher, uma das melhores interpretações. E como tal é bastante, quando assim o é difícil de colocar em palavras o porquê. Mas eu vou tentar. Então é assim, o filme para mim é um thriller emocional. Ou seja, nós andamos aqui num carrossel à medida que o casal discute, à medida que o casal tenta encontrar soluções, à medida que essas soluções não falham, e tem uma componente física tal que nós sentimos o peso das discussões das personagens. Aliás, devem estar mais familiarizados com o cinema do Scorsese e do Cassavetes. O Scorsese foi buscar aqui muita influência ao Cassavetes, principalmente, por exemplo, no Mean Streets. A forma como as personagens discutem, a forma como elas gritam umas com as outras, é muito palpável no A Woman Under the Influence. Esse tipo de discussão, esse tipo de gritaria, que depois no final as coisas até estão todas bem, só que depois do nada as personagens voltam a desentender-se.
E é muito interessante a discussão à volta daquilo que, se olharmos para o título, A Woman Under the Influence, ou seja, ela está sob a influência de quê? E aqui dava um podcast, que é, ela está sob a influência da sua mente, ela está sob a influência do papel que é expectado dela enquanto dona de casa, a tipologia do papel de mulher, portanto, doméstica. Ela não corresponde a esse padrão porque tem uma personalidade, e o objetivo é que nós, enquanto sociedade, olhamos para a mulher e tentamos despormenorizá-la e descomplicá-la e fazer com que ela tenha o mínimo de personalidade possível. Isso tem sido uma crítica social feita desde sempre. Aliás, é mais vincada agora porque estamos numa época woke e bem, por um lado. Só que aqui o Cassavetes já estava a fazer essa crítica, só que isso lá está. É algo que, como já referi, dava um podcast. Portanto, aqui, e para tentar ser sucinto, a última vez que disse isto, alonguei-me para aí por 10 minutos, mas pronto, agora vai ser mesmo sucinto. É um filme que funciona emocionalmente de uma forma como poucos filmes funcionaram para mim. E é daqueles que só visto mesmo. A interpretação desta atriz, a dinâmica que ela tem com o ator Peter Falk, é um pouco aquela corrente do cinema verité, ou seja, cinema real, cinema de verdade, cinema que é realista e palpável de um modo como a vida só o consegue ser. E, portanto, isto faz todo sentido porque os anos 70 vêm muito nos calcanhares da novela vaga e do cinema neorrealista italiano, e A Woman Under the Influence vai buscar essa autenticidade e eleva a um expoente máximo. E como tal, é uma das minhas mais altas recomendações da década de 70. É um verdadeiro clássico e acho que deve ser visto e revisto por muitas décadas para a frente. Bernardo, só te esqueceste de dizer uma coisa. Nomeado para 2 Oscars. Pronto, eu não queria dizer isso precisamente porque a Gina Rowlands não ganhou o Oscar e estava nomeada. É um Portanto, crime. Eu aqui não vou entrar em discussão sobre isso porque ela claramente foi roubadíssima. Eu vou ver para quem é que ela perdeu e vou-te quase certeza dizer que não. Eu já estou a ver aqui. Não Foi a vi. Ellen Burstyn do Alice Doesn't Live Here Anymore. Ok. Respeitável. Porque é Ellen Burstyn e porque ela entra no Exorcista, e então eu sou bias. Portanto, não vou comentar muito, além de que... Era o que estavas a dizer. É mais além... fácil dar a um filme do Scorsese do que a um filme do Cassavetes. No entanto, aqui o Cassavetes tinha mais reconhecimento. Só que no ano anterior, 73, o Taxi Driver estreou. Exatamente. Como tal, havia aqui uma onda de, acredito eu, não quero falar de cor, mas acredito que houvesse aqui uma onda de maior apreço pelo Scorsese à época. No entanto, é assim, não dá, pá, não dá. Aqui a Gina Rowlands eleva-se a um patamar que eu só vi em atuações como a Isabella Adjani no Possession na década de 80. 81 ou 80 mesmo. Portanto, sim, são duas performances-chave que, por sinal, interpretam mulheres que ficam deslocadas completamente, mas que têm mas que não o tornam patético ou algo do género, tornam-o bastante vívido, muito real e quase como se criam uma empatia que é muito difícil de conseguir neste tipo de papéis, que podemos cair um pouco mais na pena ou na tragédia, mas aqui são sentimentos muito mais viscerais e, como tal, não posso deixar de parte. E a Gina Rowland, se não me engano, também teve algum tipo de relação com o Cassavetes, certo? Isso não sei.
Isso não sei. Eu também não sei. não quero estar aqui a falar sem saber, mas julgo que já... Não fazes como a CMTV, Luís. Pois, lá está. Não, Fontes isso não sei. próximas. Isso por acaso Fontes próximas, não é? essas questões do Jet Set, lá Ok, está, às ok. vezes passam-me ao lado. Mas era interessante porque eu só imagino o que ia no set, no momento das rodagens e a preparação para aquelas cenas, a intensidade, o facto de as personagens dos atores têm que estar preparados para interpretar aqueles papéis com uma crueza e uma velocidade tal que é assim, só imaginado mesmo. E aqui o Cassavetes foi nomeado para melhor realizador, e se formos ver a lista dos melhores realizadores para esse ano, é assim, estávamos a falar de um ano onde havia Coppola, onde havia portanto, para o Chinatown, o Polanski. Quer dizer, estávamos a falar de um ano que é assim, é difícil olharmos. Se fizéssemos podcast sobre alguns dos melhores anos no cinema, portanto 73, 74, aqui um destes tinha que calhar. Sim, Tinha Godfather mesmo que 2. calhar. Sim, aliás o Coppola foi nomeado para melhor, portanto o Coppola esteve presente em termos de melhor filme Sim, em 74 por 2 filmes, portanto ele certo. ou ganhava por um ou ganhava por outro. Exatamente. Acabou por ganhar pelo melhor, claro, o Padrinho 2, mas giro, quer dizer, fazer 2 filmes, estrear no mesmo ano, ter 2 filmes nomeados para melhor filme, quando centenas de filmes saíram E os filmes que são, nesse género, atenção, não e os é? filmes que são. Então Mas isto é bem, assim. é melhor avançarmos. Continuando, avançando. Eu iria, portanto, a minha terceira escolha, eu iria rumar para uns lados ali mais Françoise, mas vocês estão a tocar nessas coisas, 74, copo, não sei o que, então vamos fazer assim. Eu vou deixar este para o meu número 4 e vou já dizer no número 3, também como o Luís mencionou no início do podcast, não há aqui uma ordem específica, portanto, sem grande problema, não é por gostar mais ou menos, são também filmes diferentes, e eu vou ao encontro de The Conversation, que é o tal outro filme, Bernardo, como você estavas a falar, que o Coppola também teve nomeado, portanto, no mesmo ano do Godfather 2, 1974, The Conversation, em português o Vigilante, e temos o Gene Hackman como, digamos, um polícia detetive, pronto, que realmente já tinha feito da French Connection em 71 e a meu ver também de uma forma exuberante, em que também dá uma grande intensidade e uma grande dose, digamos, de crime ou de drama criminal ao papel do que é este investigador, portanto com alguma força, com alguma fúria, mas ao mesmo tempo bastante inteligente, bastante perspicaz. De mencionar também que o Harrison Ford também entra neste The Conversation, apesar de ser um papel um bocadinho secundário. Mas porquê que eu escolhi este filme? Eu já o vi há um tempo, mas ficou muito marcado na memória porque a genialidade deste The Conversation, a meu ver, está realmente na narrativa. E a narrativa é, digamos, elevada, é explotada por um acontecimento muito, muito simples, que é o simplesmente nós temos uma ação ou assistimos a uma discussão sem som, há uma tentativa de captar o que é que realmente foi dito ali, mas nós não percebemos e acontece outro evento que, digamos, é depois a causa de toda esta investigação. Agora, a partir de algo tão minucioso, de uma coisa, de um pormenor tão picuinhas, digamos assim, é, é depois explotado uma grande narrativa com uma dose de suspense que me faz lembrar um filme do Hitchcock, por exemplo, mas no bom sentido, ou como nós já falamos também, um bocado também o crime ou encontrar a solução graças ao diálogo, como acontece no 12 Hungry Men, e este da Conversation consegue juntar essas componentes todas. Portanto, depois nós acabamos por ter algumas cenas um bocado mais físicas por parte do Gene Hackman, mas são cenas físicas que não acabam por não ser essenciais. Portanto, só para demonstrar aqui a tal questão da frustração que este nosso detetive tem, e o Gene Hackman parece-me realmente o ator indicado, ou o mais indicado nesta altura, pelo menos nos anos 70, para fazer este papel. Transpondo agora para
produções um bocadinho mais recentes, eu gosto muito e aprecio a série, por exemplo, Mindhunter, que também, portanto, passa nos anos 70 e aborda essa questão de alguns psicopatas e do que Cujo é essa... artigo, muito bem escrito, está no Batete. Exatamente. E, portanto, este sangue frio que estes agentes de investigação têm que ter, e o The Conversation consegue juntar o melhor dos dois mundos, que é teres um personagem extremamente carismático, e sabes que é aquela pessoa ideal para estar ali naquele momento, e depois uma trama que, a meu ver, é genial também, porque a partir de tão pouco, voltamos à mesma questão, às vezes a partir de tão pouco consegue-se fazer uma coisa brutal. E aí está, eu nesse aspecto gosto mais de fazer a ponte para o Hitchcock e para o suspense que o Hitchcock punha nos seus filmes. Não tanto aqui numa vertente, se calhar, de susto, porque o Hitchcock depois também tinha um bocado esse lado, às vezes um bocado scary. Aqui não, é mesmo no que é a dúvida e do que é também tu vês que a frustração e as dores de cabeça que o nosso personagem tem são reais, portanto também de ter pés muito assentos na terra no que é as dificuldades em resolver pronto, um mistério. No fundo aqui estamos a falar do mistério. E dentro do que é os anos 70, fugindo também um bocado das minhas outras escolhas, penso que The Conversation é um filme obrigatório também nesta década, sem dúvida alguma. Esteve nomeado para 3 Oscars, não ganhou nenhum, mas pronto, realmente a concorrência também era muito feroz. Era Agora, desleal. não, Luís, não Era digo altamente desleal. competitiva. Exato, se calhar é uma palavra mais saudável, saudavelmente Não competitiva. é como este ano o Nomadland vai limpar, não é? Apesar Vamos ver. do Sound of Metal ser melhor, mas pronto, adiante. Estaremos cá para falar, mas malta, The Conversation é a não perder, sem dúvida alguma, a não perder. Grande Esse O seu filme- único. Desculpa, o seu único Força. defeito é que saiu no mesmo ano do Padrinho 2. Isso não tem que ser um defeito, meu caro amigo. Mas não é o defeito em termos de que fica muito ofuscado. Ah, Não é? sim, sim. Talvez. É sem dúvida do Coppola, é dos filmes que fica, é um sleeper. É, digamos, Exatamente. aquele filme É fácil não de fica no escapar. topo, não é um top of mind de todo. Nunca dizes, olha, vamos comentar o cinema do Coppola. E o Vigilante, não. Nesse aspecto, olha, Nunca, o nunca The é. Conversation está para o Coppola como está também, quando eu frisei nos anos 80, no outro podcast, o After Hours está para o Scorsese. Por exemplo, faço um bocado esta analogia. Uhum. Mas pronto, é para isso também nós aqui estamos, para realçar essas peças. Esse o Vigilante, quando o vi, aquilo que me ficou é, no final, nós temos a ideia que entramos num ponto de não retorno, de que nada é realmente privado e que podemos estar sob escuta a qualquer hora, a qualquer momento, sem termos a mínima noção disso, e que, portanto, a noção de privacidade, a partir de O Vigilante, terminou. Ou seja, a consciência popular sabe que em qualquer momento pode estar a ser ouvida ou filmada. Neste caso é o som, tem aqui uma componente muito mais forte e muito mais preponderante, e há uma percepção antes e depois da questão das escutas e da questão da privacidade, que foi aquilo que me marcou neste filme, e acho que é a observação máxima que o Coppola aqui consegue atingir no ponto de vista de escala. Como tu disseste, é um filme que faz muito com pouco, no entanto, aquilo que diz, dilo de uma forma muito alta. Acho que é um comentário social muito largo e muito abrangente. Se tivermos atentos. A genialidade também, a meu ver, está nessa questão dos sentidos. Imagina tu, a imagem e o som andam sempre desencontrados ao longo do filme. E é esse desencontro que torna o filme ser tão misterioso. Ou a trama ser tão misteriosa. E é, pronto, quando tu chegas a um ponto em que a imagem e o som, digamos, vão ao encontro um do outro ou se complementam, é que, pronto, realmente aí parece que chegas ao tal final, ou usando aqui uma expressão um bocadinho mais polémica, mas o tal orgasmo narrativo, a meu ver. Eu acho que aqui acaba por funcionar esta expressão, porque tudo o que vem para trás é extremamente prazeroso, sem dúvida. Acho que a nível desse tal crime mistério é uma base, para mim, é uma base obrigatória.